Oi, meus amores! Hoje estou aqui para contar um pouquinho da minha história para vocês. Me chamo Cleonice Gesser, sou casada, mãe de 3 filhas lindas, maravilhosa, presente que o Senhor me deu, meu esposo também. E hoje, gente, eu quero conversar com vocês sobre minha história. Eu creio que em tudo Deus tem um propósito, né? Tudo que eu passei até aqui para alcançar os objetivos que eu cheguei, em tudo, Deus tem um propósito. Eu tinha um sonho de trabalhar na área de contábil, e meu sonho era, eu sempre morei no interior. Até meus 20 e poucos anos eu morei no interior. E meu sonho, eu admirava, achava lindo, assim, mulheres que se vestiam socialmente, com saia, blusa, sapato, assim, aquela forma social. E eu admirava aquilo, e eu falava, eu tinha no meu coração que eu queria ser contadora. E aí no ano de 2016, Deus me proporcionou, né, essa oportunidade de entrar numa faculdade, numa universidade, para cursar este curso, e eu achando que eu ia ser contadora, né? E assim, e no decorrer do tempo, eu trabalhava numa loja, e um dia Deus falou comigo, usou uma pessoa para falar comigo que meus dias estavam contados ali naquele lugar, que Ele ia abrir uma outra porta para mim, e que nessa grande porta que Ele ia abrir para mim, era para mim ter mais tempo para minha família, né, e para as coisas de Deus. E passou alguns dias e literalmente Deus abriu essa porta. E assim, foi no meio de um grande evento que eu passei uma situação, mas Deus abriu essa porta. E lá eu fui estagiar no Estado, na Secretaria de Cultura do Estado. E lá eu ganhava, assim, na época eu ganhava uma bolsa, não estou reclamando do valor, mas assim, era para as despesas de casa, que era para ajudar, era bem assim, era uma bolsa no valor de R$700. E aí eu na hora, assim, eu tentei indagar a Deus por causa desse valor, né, e por causa dessa bolsa e tal, mas assim, e Deus me repreendeu, pelo fato daquilo que eu tava falando com Ele, né, e assim, e aí eu tranquilizei meu coração. E aí passou alguns dias, alguns meses assim, meu esposo foi mandado embora do emprego. E aí, assim, só aluguel, na época eu pagava aluguel, só aluguel era R$900. Aí meu esposo foi mandado embora, na minha casa tinha eu, meu esposo e minhas 3 filhas, na época ainda moravam comigo todas. E assim, foi muito, porque assim, ele já tinha passado por desemprego outras vezes. E assim, eu achei que nós já tinha passado a prova do desemprego dele, né? E aí assim, eu começou a gerar muita aflição. E eu já não tinha mais fé, assim, eu não acreditava mais que poderia dar alguma coisa certa pra mim. Porque assim, era R$700 a bolsa, e eu, tipo, e lá em casa era só aluguel, era R$900. E aí, assim, nessa época eu comecei a engordar muito por causa de ansiedade e tal. E aí um dia eu conversando, uma colega no trabalho, onde que eu trabalhava, é funcionária pública, ela me ofereceu algo para mim comer. Eu agradeci ela e falei que eu não queria, porque eu já tinha comido o meu pedaço, a minha porção naquele dia. E aí ela me pediu, ela falou assim, pediu por que eu não queria. Eu falei, não, é porque eu tô engordando demais. E ela me questionou e perguntou pra mim, mas por quê? Aí eu falei assim, acho que é um pouco ansiedade. E aí foi onde que eu contei pra ela que... Aí ela pediu por quê e tal, eu falei pra ela que meu esposo estava desempregado, um pouco era faculdade, né? E ali, através daquela conversa,
ela ficou assim comovida com a minha história e ela me ofereceu uma receita de biscoito. Gente, eu confesso para vocês que minha fé estava muito pequena, eu não conseguia ver naquele momento ali que poderia, através daquela receita, mudar a minha vida. E literalmente, gente, hoje eu estou aqui para contar para vocês que foi uma receita, uma vida, uma pessoa que Deus usou para me ajudar, para me dar a luz, a direção, o norte. Então, porque Deus tem um propósito na vida de todos, né? Ele tem cá para cada um, ele tem um propósito. Você só precisa se encontrar, né? E aí, hoje, eu vejo que Deus já tinha me dado o dom do que eu faço hoje. Só que eu não tinha visto, eu não tinha enxergado esse dom. Então, Deus usou aquela situação difícil que eu estava vivendo e usou uma pessoa que eu não conhecia, que não era, até então eu não tinha nenhuma amizade com ela. Ela não me conhecia, não sabia se eu era uma pessoa, né? Então, assim, simplesmente Deus usou ela para falar aquilo para mim. Só que na hora eu aceitei a receita, eu vi o entusiasmo dela, aquela coisa assim toda, mas naquele exato momento, do jeito que eu estava presa com a situação, com tantos problemas, eu só aceitei por educação, porque eu não via que podia mudar a minha história, aquilo ali, né? Aí, ela me ofereceu e falou que ia me mandar e tal, se eu aceitava. Aí eu peguei e passou o dia, voltei para minha mesa trabalhar, fui para a faculdade à noite. Gente, agora dia 12/4 vai fazer 6 anos que aconteceu isso. Eu nunca vou esquecer, enquanto eu viver, eu vou lembrar que eu cheguei em casa da faculdade, já era quase meia-noite, era umas 11 e pouco. E aí tinha várias receitas que ela tinha me mandado. E a data, nunca vou esquecer da data, que foi dia 12/4/2018. Foi que ela me mandou essa receita. Daí ela me mandou algumas outras, só que a que eu escolhi foi uma receita sequilhos de coco. Aí eu fiquei assim, indagando e tipo assim, mas eu não via que aquela receita, aquele papel com aquela receita poderia mudar a minha vida. Aí no outro dia eu cheguei para trabalhar, eu trabalhava só meio período. Eu cheguei lá, aí eu entrava meio-dia, ela 1h. E aí de repente lá vem ela. Aí ela veio pro meu lado com 2 sacolas, chegou toda feliz e falou assim: Cleo, eu trouxe essas embalagens aqui porque eu fazia e sobrou. E se você aceitar, eu vou te dar essas embalagens. E junto ela me deu um valor pra mim, só que no momento eu achei que ela estava me emprestando, e ela falou: não, você vai pedir para Deus te iluminar esse valor aqui, você vai comprar aquilo que você sentir no seu coração e você vai fazer a receita. Aí eu assustei, porque assim, sabe, quando você não espera, mas... E ainda assim, com a que ela fez, aquela ação, eu ainda assim, eu não conseguia acreditar, ver. Aí isso foi passando o decorrer da semana e ela perguntava: e aí, você já comprou as coisas? E aí, e assim, eu não tinha, que eu demorei ainda para ir no mercado. Daí quando foi na sexta-feira, eu fui no mercado com o meu esposo, comprei as coisas, escolhi uma receita, fui lá comprar as coisas, que foi a receita de sequilhos de coco. E aí, gente... quando foi no domingo, eu reuni a família, tava minhas 3 filhas, meu esposo, eu, e tinha o namorado de uma das minhas filhas junto, naquele dia com a gente, que almoçou com a gente. Nós se reunimos ao redor da mesa, demos as mãos, fizemos uma oração, e eu amassei a primeira receita de biscoito. E aí... sempre Deus, foi Deus
Deus, e eu assim, eu não me canso de falar e agradecer, porque Deus é bom, é fiel, Ele cuida da gente, Ele mostra, às vezes a gente tá cego com situações e a gente não vê a grandeza, Ele já deu a ferramenta, mas a gente tá tão envolvido no problema que a gente não consegue ver aquilo que Deus deu para nós, sabe? E aí a gente eu amassei a receita e nós reunimos, fizemos bolinha e fizemos biscoito. Os primeiros potinhos foi bem pequenininho. Aí no outro dia, na segunda-feira, eu fiz todos, né? Não vendi. Aí no outro dia eu levei o meu trabalho, esperei ela chegar. E aí, quando ela chegou, fui e mostrei pra ela se era daquela forma. Daí ela me falou, não, o meu fica um pouquinho menor, mas é desse jeito, agora você vai sair pra vender. Aí eu olhei pra ela e falei assim, mas Catiúcia, eu não sei vender. Aí ela olhou bem dentro dos meus olhos, o olhar dela penetrou nos meus olhos, assim, profundamente. Ela falou, Cleo, é questão de necessidade. E eu nunca esqueci isso. Até hoje eu lembro disso, é questão de necessidade. E aí eu voltei para minha mesa, sentei, respirei e falei, Deus, porque eu falo com Deus como eu tô falando aqui com vocês. Assim, eu amo falar com Deus. Eu tô aqui, assim, da forma que eu tô falando com vocês, eu falo com Deus. Aí eu falei para ele, falei, Deus, eu posso receber não, as pessoas têm o direito de falar não. Só que assim, eu tenho a dificuldade de receber um não, mas me ajuda. As pessoas têm o direito de falar não querer, não, às vezes não pode, né? E eu falei com Deus ali, Deus me deu a paz e eu saí. Gente, eu não consegui, lá tinha 2 mesas enormes assim, com vários servidores, estagiários, e eu saí, passei. Eu não consegui, não chegou ao final. Recebi não, claro, né? Recebi não, mas também recebi muito e sim. E pessoas falavam assim, não, eu quero 2 potinhos, eu quero 3 potinhos. Eu sei que até eu chegar ao final, eu não tinha mais e não deu para oferecer para todas as pessoas. Gente, naquele dia, foi o grande dia que eu saí de lá flutuando. E aí foi assim, aonde que foi brotando, surgindo as ideias. Aí eu lembrei, Jesus, eu posso fazer aquele bolo de milho que quando eu faço para minha família, todo mundo gosta, elogia, e foi assim, renasceu aquela esperança dentro do meu coração que poderia dar certo, que eu tinha uma nova oportunidade para mim, para minha família. E aí, gente, eu comecei a fazer, e aí eu chegava no serviço, vendia, e aí eu comecei a fazer, meu esposo falou, não, eu vou pro centro vender, e aí ele ia até no meu antigo serviço, lá as pessoas compravam para me ajudar, sabe? Gente, nós precisamos um dos outros, ninguém consegue nada sozinho, nós precisamos, um ajudar os outros, e hoje eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês, para contar um pouquinho da minha história e compartilhar com vocês que se você está passando por alguma situação, você também pode conseguir. Deus pode também usar alguém para ajudar você. Como hoje, esse canal que está sendo criado hoje é o objetivo de ajudar pessoas, mulheres, a conseguir ver que tem oportunidade, que tem jeito, que tem uma saída, sabe? Às vezes tem algo escondido, um talento enorme, tudo escondido, que você não tá vendo diante de uma situação. Mas eu quero, assim como eu fui ajudada, assim como Deus usou pessoas para me ajudar, para me estender a mão, para acreditar em mim, eu tô aqui hoje criando esse canal. Eu quero compartilhar dicas, eu quero compartilhar receitas, aquilo que o Senhor foi me ensinando no decorrer desses anos, e falar para vocês que Deus realiza sonho,
que Deus faz grandes coisas na nossa vida e Ele usa as pessoas para nos ajudar. Ele usa pessoas, às vezes a gente não está enxergando aquilo que Deus já nos deu, né? Porque a gente fica muito envolvido com o problema, com a situação ali que você está vivendo. Mas o nosso Deus é grande, nosso Deus é tremendo e Ele faz coisas maravilhosas. Eu, uma pessoa que era o improvável, hoje Deus me deu uma loja. Deus mudou a minha história. Eu tinha um sonho, aí através disso, dessa receita, eu fui descobrindo que eu já tinha o dom, o talento, Deus já tinha me dado. Só que eu não via, né? Eu não enxergava e foi através disso. Foi uma situação difícil que eu tive que passar para Deus me mostrar que Ele já tinha me dado o talento, sabe? Então, é assim. E esse canal, eu quero ensinar. Eu vou ensinar essa receita para vocês, porque às vezes vai ter pessoas que vai precisar, né, de uma receita. Mas eu quero também falar para vocês o seguinte, que primeiramente em tudo Deus, né? E depois, gente, acreditar, amar aquilo que você faz, porque as dificuldades vêm, né? Não é fácil, não é flores. Todos os dias a gente tem gigantes, leões para superar, vencer, né? Então vai ter muitas dificuldades, só que quando a gente confia em Deus primeiramente, deposita a nossa fé nele, você consegue vencer, sabe? A dificuldade. É difícil? Mas não é impossível. Não é impossível, porque Deus dá força, graça. E assim, aí foi eu comecei a vender, fazer bolos, e aí foi passando o tempo, eu tive que pedir para mim sair do meu estágio, para mim fazer, porque eu não vencia mais fazer só em meio período, né? Aí eu saí do meu estágio para mim fazer. E aí foi surgindo. E aí chegou um determinado tempo que meu sonho era montar minha loja. Ter uma loja física e que eu trabalhava dentro da minha casa. E era meu sonho. E durante esse tempo, agora em março, fez exatamente 1 ano que o Senhor me deu a minha loja física. Fez exatamente 1 ano. E literalmente Deus me deu. Deus realiza sonho, sabe? No decorrer desse tempo, assim, foi difícil a caminhada, sabe? Porque às vezes eu tinha muito, assim, as pessoas acreditavam muito no meu trabalho, mas muitas das vezes, porque assim, o resultado, tem pessoas que é mais rápido, mas pra mim foi mais demorado o resultado, tipo assim, eu consegui até mesmo a loja, né? Então, às vezes meu esposo não acreditava mais em mim. Ele falava, porque assim, eu trabalhava tanto, e assim, muitas das vezes ele não acreditava mais que poderia dar certo, que poderia mudar. Às vezes as minhas filhas sempre me deram muito apoio, acreditavam em mim, mas às vezes o olhar delas falava assim, mãe, né? Mas assim, ela falava, você vai conseguir, mas às vezes no olhar eu via assim, nossa, mas a senhora tá, né, cansada, só trabalha, não sei o que. Mas assim, enfim, chegou o ano passado e dia 27 de fevereiro, eu ouvi de uma pessoa, essa pessoa falou pra mim assim, para com isso, não dá, é melhor você trabalhar fora, você ter um salário fixo ali, você sabe o que você ganha. E aí eu literalmente, eu fiquei muito entristecida com aquilo que eu ouvi, né? E aí eu fui pra igreja, quando eu cheguei da igreja, eu sentei na cadeira aqui na minha sala. E aí eu peguei, tinha um caderno do lado,
eu peguei e comecei a escrever uma carta para Deus. E nessa carta eu escrevi, eu falei para o Senhor aquilo que eu estava sentindo, e logo após que eu fui colocando o meu sentimento, escrevendo na carta, porque eu não tinha mais palavras para falar com Deus, eu comecei a escrever, eu não tinha mais força para falar. E aí eu comecei, o Senhor, conforme eu fui escrevendo, o Senhor foi me dando paz. E aí o Senhor me orientou. E eu escrevi assim, numa linha: preciso de um arquiteto para minha loja. E logo abaixo eu fui escrevendo o que eu queria na loja, o que eu tinha no meu coração. Aí eu escrevi mesa de inox, eu escrevi as vitrines, eu escrevi mesa, eu escrevi computador e fui colocando um abaixo do outro. Escrevi a pia, forno, tudo. Fui escrevendo. Gente, 3 dias depois chegou um anúncio nas minhas mãos: arrenda-se ou venda-se. E nesse anúncio eu fiquei encantada, porque assim, eles colocaram as fotos da cozinha, da frente, num banner só, né? E eu sem R$1, né? Só com a fé e a coragem. Aí eu falei, vou mandar mensagem para ver quanto que é para arrendar, né? Porque naquele instante eu mandei a mensagem pensando no valor, não em hipótese alguma em comprar, mas sim para ver quanto que era para arrendar, né? Porque meu sonho era sair da minha casa, trabalhar, ter a minha loja física, meu espaço. Que assim, eu amo o que eu faço, sou apaixonada, amo demais o que eu faço. E aí eu mandei mensagem. E aí eu comecei a conversar e tal, daí o Douglas falou pra mim que não era dele, que era de um cliente dele, enfim. Aí eu sei que o Senhor me mandou a mensagem, já era naquele dia quase umas 11 horas, eu respondi. E aí no outro dia eu não queria, ele falou comigo, né? E eu assim, aí veio a dúvida. Eu falei, Jesus, eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer naquele lugar? Eu vou atrapalhar a vida do homem, né? Porque ele é empresário e eu vou estar lá atrapalhando, porque tem oportunidade para outra pessoa que tem dinheiro comprar. E aí me veio o medo, a dúvida de não ir. E aí ele insistiu tanto comigo que eu peguei e falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ir lá para ver. E lá, eu fui lá para ver, ele me mandou o endereço, fomos lá, eu e meu esposo, fomos lá. Eu não acreditava, eu fiquei encantada, eu olhava e falei, Jesus, é tudo que eu pedi pro Senhor. E assim eu não acreditava. E foi que onde Deus mais uma vez usou uma pessoa para me ajudar, para me abençoar, para realizar meu sonho. E assim surgiu naquela conversa a compra sem eu ter R$1 de uma loja. Então, e aí foi eu pedi aí ele falou pra mim fazer a proposta pra ele. Amo muito a vida dele, da família dele. Sou grata muito, muito a Deus pela vida dele, porque foi através da vida dele que Deus realizou um sonho meu. Eu não vou citar o nome dele, porque não sei se ele vai... Mas assim, amo muito a vida dele e da família dele. E sou muito grata a Deus por isso. E ali, eu saí de lá, eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Se for da tua vontade, se for o Senhor, porque o Senhor sabe que eu não tenho condições. E aí eu comecei a orar e o Senhor falou comigo, antes de completar uma semana, o Senhor falou comigo a proposta. Deus me acordou, era 5 e pouco da manhã, e falou pra mim, fala assim, 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 assado com ele. E aí eu falei, Senhor, mas é pra mim falar isso? Deus falou sim. E aí eu não falei na manhã, no decorrer da manhã, eu fui só mandar a mensagem pra ele à tarde, e aquilo ficou no meu coração assim, muito em paz, sabe?
Então, aí quando foi à tarde, eu mandei aquilo que o Senhor tinha me falado. Deus me acordou, era 5 e pouco da manhã, e me falou claramente. Veio assim, ó, como alguém soprando ali pra mim, falou, ó, fala desta forma, assim, 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 assado. Gente, e aí eu falei, foi aquela uma paz tremenda. Eu falei, Jesus, meu Deus, sabe quando você não tem R$ 1, mas você tem um Deus grande, um Deus que faz grandes coisas. E aí eu confiei no Senhor. E aí assim, eu mandei para ele e falei, Jesus, seja o que for da tua vontade, se for da tua vontade, o Senhor, ele vai aceitar, se não for, eu vou permanecer aqui em casa trabalhando até chegar o meu tempo de eu ter minha loja física. Gente, e 30 minutos depois ele me mandou mensagem pedindo para me mandar os documentos. E aí foi onde que meu coração acelerou, foi Jesus, meu Deus. E assim, Deus cumpriu, gente, tudo aquilo que Deus falou no meu coração, Deus cumpriu, sabe? Eu vi a mão de Deus. Foi fácil? Não. Foi um ano de muito trabalho, foi um ano que eu derramei muitas lágrimas, foi um ano que eu trabalhei 3 vezes mais, mas eu vi a mão de Deus fazer por mim maravilhas. E aonde que é Deus usando pessoas de bom coração, que dá ouvido à voz de Deus. Foi um anjo, um pai, né, que Deus usou ali, uma pessoa que nunca tinha me visto na vida, que usou ali para me abençoar. Então, gente, tem oportunidade para todos, sabe? Tá difícil, é difícil, mas tem que crer, acreditar. Se você, não sei o que você gosta de fazer, mas você primeiramente tem que amar aquilo que você faz, porque fácil não vai ser. Não é porque a gente ama aquilo que a gente faz, que a gente tem um Deus vivo que tudo pode, que a gente está livre de passar por situações. Porque na palavra dele diz, né? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Acredite que a sua vez, a sua oportunidade vai chegar, né? Então, gente, este canal vai ser para compartilhar. Eu vou compartilhar receita com vocês. E tudo que eu sei fazer hoje foi Deus que me ensinou. Foi assim, muitos testes, muita dedicação, muitas noites estudando no YouTube, sabe? Quantas noites depois de dia de trabalho, emendando as noites, eu de madrugada, assistindo vídeo de receita, e aí praticando, fazendo teste, dando errado e dando certo, e até assim, moldando de acordo com aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Porque as receitas que eu tenho hoje, foi todas receitas que Deus foi me dando, me moldando, que eu fui assim, colocando aquilo que Deus colocava para mim fazer, sabe? Então foi receitas que eu fiz cursinhos no YouTube, muitos cursinhos gratuitos, sabe? Muitas noites e noites e noites que eu, de madrugada, porque eu não tinha tempo de dia eu tinha que trabalhar, né? E às vezes eu ia dormir cansada, mas eu tava ali vendo, e aí eu ia fazer teste, às vezes não dava certo, às vezes dava certo, e aí eu ia aperfeiçoando, mudando uma coisa ou outra. Então assim, foi Deus que me deu, foi Deus que me ensinou, foi Deus que me capacitou. E assim, e eu quero assim passar receitas para vocês. Eu vou dar curso também. Essa receita desses sequilhos que Deus usou a Catiúcia para me dar, eu vou estar ensinando aqui no canal. Eu queria gravar esse vídeo primeiramente para vocês, contando um pouquinho dessa história, porque para vocês, para mostrar o objetivo desse canal, né?
para vocês entender um pouquinho como que é, para vocês verem, porque não é fácil, né? Para ninguém não é fácil. Mas para vocês verem e acreditar que dá certo, que Deus realiza sonho, que Deus faz milagre, que Deus usa pessoas, né? Ainda mesmo nesses tempos que a gente tem vivido, que é dias difíceis, né? Mas Deus usa pessoas e nós dependemos um dos outros. Nós dependemos um dos outros, né? Ninguém consegue nada sozinho. Então, assim, e eu também quero aproveitar a oportunidade nesse canal. Quero agradecer imensamente a todos. Gente, tem uma grande equipe que Deus prepara pra gente. Tem pessoas que intercedem por mim, pessoas que oram por mim. Tem meu esposo que tá lá comigo na loja, que tem me ajudado muito. Ele é o entregador, o comprador. Tem minhas filhas que sempre torceram por mim, que me admira, que eu fico muito feliz, grata a Deus, porque eu vejo que elas têm um grande orgulho de mim, sabe? Das coisas que eu faço, que eu amo mais que tudo nessa vida, minhas filhas, que é a Ingrid, a mais velha, a Bianca, a do meio, e a Manuzinha, a Emanuele, né? Mas a gente chama ela de Manuzinha, que é a Pitulinha, a Caçulinha, que eu amo mais que tudo minhas filhas, sabe? E muitas das vezes, muitas vezes, foi a minha inspiração, sabe? Aquilo que eu precisava, a força que eu precisava. Tantas e tantas vezes, Deus usou elas, sabe? Às vezes eu tava pra, sabe quando você tá sem fôlego, que você... Mas ali Deus usava elas para falar, clientes, muitos clientes. Eu tenho muito mais que cliente, amigos, né? Tem pessoas que desde o início, de 6 anos atrás, compram até hoje comigo, que são meus clientes novos. Pessoas que Deus usa para falar comigo ali, os clientes que, sabe, que muitas das vezes a gente está tão cansado, né? De trabalho, mas ali fala algo assim que renova, revigora essa nossas forças e dá força pra gente prosseguir, pra gente caminhar, porque assim, eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, onde que é o meu objetivo, né, literalmente chegar, mas assim, se eu olhar para trás, grandes coisas Deus fez por mim, né, e me ajudou a vencer, chegar até aqui. Eu sou imensamente grata a Deus, né? Porque Deus usou pessoas para me ajudar, para comprar, até me emprestar cartão para comprar algo que eu precisava na área, né, forma, dos bolos. Então, assim, Deus usa pessoas para ajudar a gente. Deus coloca pessoas certas na hora certa na nossa vida, né? E tem muitas pessoas que intercedem por mim, que me ajudam, que tá em oração constante pela minha vida, sabe? E eu quero agradecer imensamente a todos. E esse canal vai ser para, como eu já falei, compartilhar, né, momentos, receitas, dicas, falar também da palavra de Deus, do amor de Deus, né? E eu, no decorrer, né, desse tempo agora, eu vou estar apresentando meu esposo, que tá lá comigo na loja, as minhas filhas, depois eu quero apresentar, mostrar pra vocês. Então, gente, é isso. Tem mais coisas que eu vou contar pra vocês, né? Mas pra não prolongar muito, ficar muito extenso, né? Muito cansativo. A princípio é isso, gente. Eu quero agradecer imensamente. E também já quero aproveitar aqui. Eu quero pedir para vocês compartilhar, se inscrever nesse canal e dar muitos likes, né? Que a gente vai estar aqui junto para somar. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Gente, obrigada.